Nessa semana, estamos homenageando as mães e fazendo o quê? Chamamos o Dr. Gustavo Trevisan, que entende todo esse universo dessa mulher, que quer tanto fazer tanto pelos filhos e às vezes não é bem assim que deveria ser o nosso proceder. Então, o Dr. Gustavo coloca como que nós devemos nos comportar em determinadas situações. E vale muito a pena você ouvir esse programa e os da semana, que estão impecáveis e vêm ao encontro de muitas mães que mandam para ele, assim, pedidos de como proceder numa determinada situação. Então, vamos ouvir. Olha eu aqui de novo para falar para você, mamãe, para você que está nos assistindo agora. Olha que interessante, né? Muita gente pergunta o que eu preciso fazer para que o meu filho tenha uma boa educação. Gustavo, me fala coisas que a psicologia fala para a gente não errar. Muito bem, a gente precisa de 3 coisas. Primeira coisa, amor. Isso é primordial. Tudo que você fizer, faça com amor. Segunda, rotina. Criança precisa de rotina. Ela tem que saber a hora que vai acordar, a hora que vai comer, a hora que vai brincar, a hora que vai dormir. E a terceira, disciplina. E aqui eu quero falar de disciplina, que é um momento tão difícil que a gente está vivendo, onde a gente não sabe muito bem o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve, né? E aqui eu vou usar uma palavrinha que é fundamental para a educação dos nossos filhos, que se inclui nesse terceiro item da disciplina, que é a palavra não. Isso mesmo. Não tenha medo, mamãe, de falar não para o seu filho. Não tenha medo, mamãe, de frustrar o seu filho. Você precisa saber que a família, ele é um protótipo da vida. Portanto, a maneira como o seu filho vai enxergar a vida é a maneira como nós o apresentamos para ele ou para ela. Significa dizer que se o seu filho acha que tudo pode, que tudo tem direito, que se os seus desejos são o tempo todo atendidos, ele vai entender que a vida é assim. Só que eu e você sabemos muito bem que a vida, ela frustra a gente o tempo todo. Que tem coisas que eu quero que eu não posso, que tem coisas que eu quero que eu não consigo. Agora, se na educação do seu filho isso não está claro para ele, o que vai acontecer é que ele vai crescer sem tolerância à frustração. E uma criança que não tem tolerância à frustração se torna um jovem indisciplinado, desobediente e um adulto infeliz. Olha o que eu estou dizendo. A felicidade de um ser humano está intimamente ligada com a tolerância que essa pessoa tem à frustração. Porque a vida frustra a gente o tempo todo. A gente precisa estudar para a prova, a gente precisa se preparar para uma palestra, para um trabalho. A gente tem frustração porque a gente não quer fazer tal coisa, o chefe quer que a gente faça, o seu cliente quer que a gente faça. O tempo todo a gente se frustra com as nossas decisões que não deram muito certo, com as nossas escolhas que não deram muito certo. E o que eu vou fazer da minha vida se eu não sei lidar com a frustração? A frustração, ela começa desde o primeiro momento até o último momento de vida. Se você quer ter um seu filho, quer fazer do seu filho uma pessoa feliz, ele precisa aprender a lidar com as coisas que ele não quer e não pode fazer. Portanto, falar não é muito importante para o seu filho. Dizer a ele o que ele não pode fazer, dizer a ele que aquilo não é possível ser feito e sustentar isso é muito importante. E aqui muita gente pensa da seguinte forma: mas eu falo não para o meu filho. A questão é que falar não é fácil, o difícil é sustentar o não.
porque o seu filho vai barganhar com você. Eu não tenho dinheiro. Esses dias meu filho andando no shopping, ele queria um balãozinho. E ele pediu para mim, eu falei, não filho, papai não vai te dar, você já tomou sorvete, você já comeu, e esse balão aí depois murcha, fica em casa, é perigoso por causa da sua irmã, ela pode engolir. Mas eu quero. Filho, eu já disse que não. Aí ele começa a barganhar. Por quê? E eu falei a primeira coisa que veio na minha cabeça. Porque eu não tenho dinheiro. Olha a barganha. Compra no cartão. Eu disse, mas filho, comprar no cartão também é dinheiro. E ele, não contente, divide. Mas filho, como que eu vou dividir um balão? Não tenho. Então, ele vai jogando charme, ele vai me testando até o ponto que eu começo a ceder. Não foi nesse caso, mas isso é muito perigoso. Sustentar ou não é importante, porque quando a gente ensina aos nossos filhos que existem coisas que ele não pode fazer, existem coisas que não é permitido serem feitas, a gente começa a criar no seu filho tolerância à frustração e ao sofrimento. Caso contrário, essa criança com 14 anos, quando a professora falar para ele não faça isso ou vai para fora, é perigoso ele se levantar e ser agressivo com ela. Caso contrário, naquela primeira paixão, no primeiro amor do seu filho, que ele levar um fora, ele vai querer pular do 15º andar do prédio, porque ele não sabe lidar com a frustração. Portanto, o recado para você, mãe, agora, é difícil falar não para o nosso filho. Dói. Ainda mais em situações que a gente tem condições de oferecer. Dói, porque ele vai chorar, ele vai fazer manha e conforme ele vai crescendo, os argumentos vão ficando ainda mais complexos. Dói. Não tenha medo de falar não para o seu filho. O não que você fala significa que você está dando limites para ele. E limites para uma criança é muito importante para que ele seja um adulto feliz. E se você tem dúvida disso, em que momento falar não, pense assim: o que vai ser bom para ele a longo prazo? Comer besteira vai ser bom a curto prazo, mas e a longo prazo? Fazer atividade física é ruim a curto prazo, mas e a longo prazo? Estudar, ler é ruim a curto prazo, e a longo prazo? Repare que todas as vezes que você fala não para o seu filho, você está pensando a longo prazo. Se você quer que o seu filho seja feliz, pense como será a vida dele daqui a 2, 3, 4, 5 ou 10 anos. Eu tenho certeza que ao fazer isso, você vai estar educando muito bem o seu filho. Eu queria agradecer mais uma vez a presença desse tempinho aí que você está aí na frente da televisão, do seu computador, do seu celular. Se você está me ouvindo, me escutando, é porque você quer acertar, é porque você quer oferecer aquilo que de melhor que o seu coração de mãe pode oferecer. Muito obrigado e até o próximo encontro. Pois é, doutor Gustavo, sempre, com aquela delicadeza, colocando, a palavra certa na hora certa. Que é exatamente isso que nós temos a pedir o Espírito Santo para nos orientar. E eu peço sempre muito para Nossa Senhora, toda situação que eu estou complicada, eu pergunto: mãe, como que você agiria? Como que você faria nesse momento? Qual seria a atitude correta? Então, rezando, pedindo, Nossa Senhora sempre, ela não nos deixa sem resposta, tá? Então, uma coisa importante é a gente pensar que nunca vai ter um momento adequado para ter tudo aquilo que a gente quer, que a gente gostaria de oferecer. Então, aquilo que nós temos é aquilo que é o necessário. E faça-se presente, porque nada melhor, justamente a palavra está dizendo, presente. Por isso que o agora chama-se presente. Então, esteja presente, seja esse o presente para o seu filho.